Minhas amigas do universo de tintas de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Lojista, podcast número 14, na segunda temporada. Eu sou Salvador Nascimento. Eu sou o Renato, acompanhando o Salvador nessa segunda temporada. Muito bom de novo, Salvador. É isso aí. E hoje nós vamos ter um papo de qualidade. Além de ser um papo de lojista, vai ser papo de qualidade. É com muita satisfação e honra que a gente está recebendo aqui Fábio... É Umberg ou Umberg? Como é que pronuncia, Fábio? É Umberg. Umberg. Fábio Isso. Umberg, da Abrafat. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Salvador? Tudo bem, Renato? Um prazer estar aqui com vocês, parceiros nossos há tanto tempo, né? Vai ser ótima essa conversa aqui sobre qualidade, sobre tinta, sobre futuro, né? Acho que são temas aí que a gente tem muito em comum entre revenda, indústria. Tem muita coisa que a gente tem que trabalhar em conjunto para fazer o mercado progredir, né? Exatamente. Salvador, só uma dúvida. Vamos lá. Não vai molhar o candidato hoje? Não, hoje não, porque trocaram a taça. Agora nós estamos com uma caneca estilizada, né? A caneca que o Daniel fez, a caneca do gordo. Uma alusão aí ao querido Jô Soares, né? E ao Daniel também, né? Que fez um trabalho primoroso aqui na logomarca. Gente, o Daniel tá rindo aqui nos bastidores, ele tá aqui com a gente, eu não podia deixar de provocar o Daniel. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa conversa, né? Fábio, falando um pouquinho de você, queria conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória, porque a gente gosta muito de dizer, eu tentei criar um chavão e eu esqueço de fazer essa chamada, né? Quem orbita e quem habita esse universo colorido das tintas, né? A nossa proposta não é só ser um papo de lojista, é trazer todo mundo que tem uma interação no mercado de tintas, de material de construção, do varejo em geral. Acho que a gente tem muita coisa para contar, muita coisa para ouvir, né? Então, eventualmente, algumas pessoas que estão vendo ou ouvindo a gente não conhecem o Fábio Umberg. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória. Muita gente, com certeza, não conhece. Eu sou mais conhecido na indústria do que no varejo, com certeza. Então, eu, neste ano, estou completando 25 anos na Abrafat. Comecei no século passado, como eu costumo dizer, em 1999. Sempre trabalhei na área de comunicação e foi por meio dessa área que eu entrei na Abrafat. Comecei assessorando a Abrafat na área de comunicação. Depois, com o tempo, eu fui ocupando outros espaços ali. A própria associação cresceu, alguns programas foram criados, outras atividades cresceram. Então, eu acabei hoje cuidando de comunicação, mas estou com eventos, com cursos, com relações institucionais, e aí na parte de relações institucionais a gente tem muito relacionamento com as demais associações do setor, além dos próprios associados da Abrafat. E a Abrafat, né, para quem não conhece, é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Isso. Então estamos aqui, né, com quem está no nosso setor, né, e eu acho muito legal a gente trazer o Fábio, porque, né, nós lojistas, a gente precisa se aproximar cada vez mais. A gente tem muito relação, às vezes, com a área comercial e com a área de marketing das indústrias, sim. Né? Mas quando a gente fala de indústria, tem muitas áreas envolvidas, né? E a Abrafat faz esse trabalho aí dessa conexão também, né? Eu acho que também é importante para a gente entender, né? A gente, como Abrafat, muitas vezes se relaciona com a associação e pouco com o revendedor, né? Com o lojista. Então, sabe pouco das dores, né? Das dificuldades, dos desafios e das oportunidades que existem ali na ponta, né? No lojista. A gente ouve, às vezes, pelo fabricante, um relato que não é completo, né? Quer dizer, é uma visão parcial. E a visão do lojista também é super importante para nós, porque a gente precisa pensar em estratégias, né? Como é que a gente pode avançar em relação a um aspecto ou outro? O programa de qualidade que vocês citaram no começo é um exemplo. Como é que a gente faz esse programa ter mais aderência por parte do lojista? Existem caminhos aí que a gente pode trabalhar em conjunto e também que a gente pode desenvolver ações focadas exatamente nas demandas do lojista. E hoje, Fábio, você tem um número estimado de indústrias de tintas no Brasil e quantas estão afiliadas à Abrafat? Então, hoje nós temos dentro da Abrafat 36 fabricantes de tintas.
Fora esses 36, nós temos outros 21 que não são associados à Abrafat, mas que participam do nosso programa de qualidade. Então, nós temos um universo de 57 empresas que têm uma relação direta conosco. O universo de fabricantes é enorme, né? Você tem fabriquinha muito pequenininha, de fundo de quintal, de garagem, abrindo a todo momento e fechando. Então, a gente não tem um controle, até porque tem uma certa Tem noção de informalidade. quantas mil fábricas de tintas? Tem uma estimativa de entre 1.500 e 2.000. E é normal isso quando vocês, né? Obviamente vocês devem estudar outros países. É normal ou aqui tem É normal em países mais parecidos com o Brasil. Tá. Então, por exemplo, se você pensar na Alemanha, não é normal. Não é. São grandes, são fábricas maiores e menores. E né? mais menos fábricas. Isso, mais estruturadas, mais focadas, tem mais dificuldade para iniciar um negócio, até porque tem exigências técnicas aí maiores do que aqui. Então, na Índia, você tem um número de fabricantes imenso também, como no Brasil. Por quê? Porque é uma oportunidade. Às vezes você, puxa, a pessoa saiu de um fabricante de tinta e conhece, sabe como fazer. Vou abrir uma fabriquinha também. A gente vê muitos casos de fabricantes hoje bem estabelecidos que começaram assim. A pessoa saiu de um fabricante, viu uma oportunidade e abriu a sua fábrica. Então, no Brasil, nos países da América Latina, na Índia, na Turquia, de certa forma, o ambiente é meio parecido assim para abrir fábricas. Nos mercados, vamos dizer, mais maduros, não vou nem dizer mais desenvolvidos, mais maduros, isso já é menos comum. E para controlar a qualidade, a dificuldade então é absurda. Esse na verdade, esse foi um dos fatores que levou à construção do Programa Setorial da Qualidade. E o Programa Setorial da Qualidade é uma coisa que muita gente não sabe, que ele não é um programa da Abrafat, né? A Abrafat coordena esse programa, mas esse programa é um programa que faz parte de um conjunto que está dentro do governo federal, hoje no Ministério das Cidades, na Secretaria da Habitação, que tem o objetivo de quê? De melhorar a qualidade dos materiais de construção, em geral. Então, existem PSQs, hoje acho que são 20 PSQs ativos de diversos materiais. O PSQ de tintas imobiliárias foi um dos que mais evoluiu, tem uma presença bem significativa, mas ainda tem muito espaço para avançar, né? A gente calcula aí que, mais ou menos, a gente tem 90% do volume total das tintas produzidas no Brasil dentro da conformidade e 10% fora da conformidade. Então, ainda é um universo bem grande. Se você pensar que a gente produz no Brasil mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de litros por ano de tinta imobiliária. São 140 milhões de litros que estão fora da conformidade. É muita coisa. Muita coisa. Isso para o consumidor é péssimo, né? Porque exatamente. Para o consumidor, para o pintor, né? Na verdade, é péssimo para todos. No curto prazo, talvez alguns ganhem. Mas no longo prazo, o que acontece? A imagem da tinta como um todo, ela fica queimada. O cara tem uma experiência ruim, um resultado abaixo do que ele esperava. O que ele faz? Porra, experiência ruim, não vou repetir. O ciclo aumenta, né? O ciclo de repetição. Não vou pintar de novo, ou vou botar papel de parede que fica do jeito que eu quero, ou vou botar revestimento cerâmico. É mais caro o revestimento cerâmico, é mais caro o papel de parede, mas são substitutos. Então, quando você cria problemas em relação a uma parcela do total que é produzido, às vezes isso se transmite para os outros, porque a pessoa impactada negativamente comenta com muita gente, né? Sem contar que coloca tudo, o consumidor que não tem o conhecimento, ele vai colocar tudo na mesma sacola. A tinta é tudo igual. E não é, né? E quando ele não tem uma experiência boa, a gente corre o risco dele colocar tudo na mesma sacola. Porque, na verdade, ele não quer a tinta, né? Não, ele não quer. Ele quer a pintura. Ele quer a parede pintada. Ele quer o resultado da pintura. E a dificuldade da gente reconhecer, né? Que tinta que
quem pintou essa parede, Exatamente. que tinta que foi essa parede, né? Qual a qualidade. Então, assim, é muito difícil, né? E muitas vezes não é imediato também, né? O resultado, o problema aparece dali a alguns meses. Então, já foi, né? A associação qualidade do produto que ele usou ou qualidade do profissional que ele contratou desaparece um pouco, vai se diluindo com o tempo. Eu sim, vou fazer uma analogia um pouco do que a gente pensa da Abrart, né? E queria entender um pouquinho da Abrafat. Mas na Abrart, a gente, acho que desde lá de trás, né? A gente entende que a gente precisa trazer cada vez mais lojistas, independente do tamanho, né? Mas nosso foco aqui cada vez mais é apoiar o pequeno lojista, né? Então, né, algumas empresas como a minha, outras, a gente tem condições de ter advogado, né, orientação, informação, contratar terceirizados. A gente entende que, como a Abrart, né, como associação, a gente precisa elevar o mercado e quem tem menos condições. Esse é o mesmo pensamento da Abrafat, porque quando você traz esse cenário, né, de acho que 30 e poucos associados, mais alguns participantes, a gente entende que, teoricamente, os maiores todos estão, sim, tal. Como atrair, né? Porque a gente fica sempre se perguntando aqui, como que a gente atrai esse cara pequeno? Como que a gente atrai dele entender e falar assim, putz, vale a pena? É sempre uma dificuldade, né? A gente viveu mais isso como experiência no próprio programa da qualidade, que a primeira impressão que muitos fabricantes menores tinham, isso não é para mim, é muito caro, ou demanda uma estrutura que eu não tenho. Demorou muito, hoje a gente tem 47 empresas participando, mas quando começou o programa eram 5. Essa evolução foi gradual. Primeiro, o cara tinha medo, falava assim, mas será que vão descobrir alguma coisa que eu fiz de errado? Essa é uma das primeiras preocupações de todo brasileiro, né? Porque, na verdade, quando você fala em fiscalizar, todo mundo fala, será que eu estou com tudo em dia? A gente não é uma coisa curiosa, que eu até vou contar um fato anedótico, assim, que a gente participa de um grupo de associações do mundo inteiro, uma vez por ano a gente se encontra. Chama World Coaching Council. A gente apelida de WCC para ficar mais fácil. E aí, lá um dia eu estava conversando com o presidente da Associação Alemã dos Fabricantes de Tintas. E, que atividades mais vocês se dedicam? Então, aí, explicando para ele o programa da qualidade. O cara falou assim, mas sério? O cara produz a tinta fora da conformidade? Não entende. Tipo, como assim? Qual o sentido do cara fazer isso? Eu falei, não, você tem que pensar na realidade brasileira, assim, a gente é um país mais pobre. O cara falou, eu não consigo entender isso. Aqui, um programa como esse não teria... Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Não tem porquê. Então, é um pouco isso, essa mentalidade alemã a gente não tem. Então, todo mundo no Brasil fala assim, muitos fabricantes, né, começaram de maneira, vamos dizer, mais improvisada. Então, não tem tudo certinho. E, às vezes, eles falam, puxa, será que eu estou totalmente dentro? Tem que desmistificar um pouco. Porque, na verdade, o programa, o objetivo dele nunca foi tirar ninguém do mercado. Né? Sempre foi atrair os fabricantes para o lado certo. Isso é muito importante, né? Deixar isso muito claro, né? Exatamente. E a gente tem exemplos, eu não vou citar nomes, porque isso às vezes pode causar algum constrangimento, mas a gente teve, quase dos 47 que participam hoje do programa, quase 20 já estiveram algum dia na lista de não conformes. Então, o que esse cara olhou e falou? Ele não era um picareta convicto, né? Que tem gente que é picareta convicto, aparece na lista não conforme e não tá nem aí, fala, vou continuar assim. O cara fala assim, pô, que chato isso. Se preocupa, né? Eu quero evoluir. Eu quero melhorar. Então ele vai atrás e fala assim, eu quero entrar no programa, como que eu faço? Tem um processo de credenciamento em que ele vai passar por avaliações e aí ele vai entendendo onde é que está a falha dele. E ele fala, e depois ele descobre quais são os benefícios de participar do programa.
E quando você fala, né, tem um credenciamento, tem um custo, Isso. é o mesmo custo para uma multi de um pequenininho? Na verdade, tem o algum custo subsídio? Tem na verdade, tem algum programa que vocês falam, putz, vamos trazer mais 15? Hoje nós não temos isso. Por quê? A gente pensou muito sobre essa possibilidade. Vamos estimular a adesão. Mas aí tem um problema concorrencial. Você fala assim, mas eu estou facilitando a entrada desse, eu estou dando para ele uma vantagem que eu não estou dando para outro. Tá. Então, a gente brecou um pouco inclusive por causa da lei de defesa da concorrência, a gente não pode entrar nessa possibilidade de beneficiar um com isso. Se existir um incentivo governamental, algum subsídio, acho ótimo. Mas nós, como associação, não podemos financiar, porque, inclusive, seria escolher alguns em detrimento de outros, né? Então, o que a gente faz, a questão do custo que você mencionou, o custo, assim, ele é básico. A Abrafat não ganha nada com o programa. Tudo que a gente arrecada é usado na manutenção do programa, cujos custos são fazer os ensaios em laboratório, quer dizer, fazer a coleta, fazer os ensaios, remunerar o sistema. É só isso. Então, o custo varia conforme o número de produtos que você tem. Entendi. E o número de fábricas, porque também a coleta é feita na fábrica e é feita em loja então, também. Teoricamente, quem tem mais produto, Exatamente. quem tem mais fábricas vai acabar pagando isso. mais. Tem Então, fabricantes... De alguma forma, isso... Tem fabricantes que até olham e falam, puxa, mas eu tô com uma linha super grande sem necessidade, porque vai lançando, né? Entendi. É um pouco aquela coisa de fazer, vou lançando uma novidade que nem é tão novidade, né? Só uma mudança de marca. E uma dúvida que eu tenho, e assim, talvez os nossos amigos aí podem ter, né? O fabricante, ele pode colocar 2, 3 produtos ou ele tem que colocar toda a linha dele? Toda a linha. É obrigatoriamente Exatamente. colocar toda a linha. Isso. Ele não pode falar assim, não, esse produto aqui... Isso é importante. O nosso programa não é para certificar o produto. É para qualificar o fabricante. Então, aquele fabricante, todos os produtos aplicáveis, né? Porque tem produtos que não estão dentro do programa setorial da qualidade, mas tudo que ele produz dentro daquelas linhas de tintas látex econômica, standard, premium, super premium, mais tinta látex piso, mais especialidades, mais massa corrida, esmalte, etc., tudo tem que estar dentro das normas. Então, todos os produtos de todas as fábricas. Tá bom. Tá? Interessante isso aí, porque eu não sabia. Para evitar... Eu também não. Para evitar, inclusive, essa tática que existia muito antes. Né? Você fala assim, não, aqui a gente faz o produto top, aqui a gente faz o produto segunda linha ou popular. Né? É certo. E aí esse segunda linha popular não tinha a qualidade necessária. Usa a qualificação de um produto para todos, sem estar qualificado, né, de alguma forma. E para deixar claro para a audiência, o Fábio, os produtos são auditados periodicamente, né? Porque a qualidade tem que sofrer a reprodutibilidade, né? Se eu comprei um lote que foi fabricado em janeiro e eu comprar um lote que foi fabricado agora em maio, a qualidade tem que ser a mesma. Exatamente. Essa é a ideia. É diferente de uma certificação, por exemplo, que você faz às vezes com prazo anual ou até com prazo indefinido, né? As análises são feitas trimestralmente. Então, é coletado o produto trimestralmente e é comprado nas lojas. A gente tem parte da verba do programa também é isso. Não pode escolher. Sim, né? sim. Você não pode escolher o lote e entregar para ser avaliado. Porque senão, para burlar o sistema isso. também é fácil. O auditor vai na fábrica, ele entra no estoque, ele tem liberdade para falar assim, eu quero essa lata aqui, ou esse balde aqui, ele pega leva na fábrica. Na fábrica. Ele não pega ele pega também no mercado. Também no mercado. Por quê? Porque aí você tem Isso. Dos fabricantes participantes, ele pega na fábrica e no mercado. Dos fabricantes que não participam, porque a gente também tem a função de monitorar como está o mercado. Então, aí ele só compra na loja. Perfeito. E aí, como é que são selecionados? Como é que vai comprar na loja? É o que está aparecendo nas lojas. Tem uma equipe de auditores no Brasil inteiro. Fala assim, olha, está aparecendo muito essa marca aqui. Vamos comprar ela para nunca testamos, vamos testar. E não é no primeiro teste também que você fala assim, esse cara não atende. Você tem que também ter a mesma
repetição de não conformidade para ser classificado como não conforme. E vocês testam só quem está no programa ou também, de alguma maneira, vão testando testando outras marcas. Testando outras marcas. Vão testando outras marcas. Que é isso, é o papel de encontrar o que tem no mercado que não está dentro desses 47 fabricantes. O que está aparecendo bastante. Porque não adianta também pegar uma marca que, assim, você viu uma vez na vida e nunca mais viu. Aí o impacto dela no mercado é muito pequeno. Mas tem outras marcas que têm impacto. E não necessariamente essas marcas são não conformes, né? O fato de participar do programa é uma segurança para a empresa dela poder afirmar, olha, os meus produtos são auditados, são testados trimestralmente, está tudo em ordem. Eu tenho aqui o atestado de qualificação, que fica disponível no site Tinta de Qualidade. Quem quiser é só olhar, pode até baixar, imprimir. Ele é uma garantia para o fabricante que ele vai apresentar para o cliente dele, para o lojista, para a construtora, para programas como Minha Casa Minha Vida. Ele tem que apresentar. Agora, quem não participa não tem um atestado, mas isso não significa que ele seja não conforme. Vocês devem encontrar por aí tinta boa exatamente. E que não tem tá, fabricantes que é uma opção. Ninguém é obrigado. A participação no programa é 100% voluntária. Legal. E, por exemplo, não tem nenhum tipo de fiscalização governamental olhando isso? Então, quem é que faz? Na verdade, o que a gente faz? O que é qualificado, faz? o que não é qualificado? Não. Em alguns programas do governo, como o programa habitacional, agora Minha Casa Minha Vida, ele tem umas exigências na regulamentação dele, não só para tintas, mas para todos os materiais de construção, que existindo um programa setorial da qualidade, a compra deve ser feita de produtos qualificados. Então, hoje, para vender para o Minha Casa Minha Vida, só esses 47 fabricantes aqui podem. Que é o PBQPH. Exatamente. Né? Então, como é articulado com... na verdade, o PBQPH está dentro da Secretaria da Habitação, que está dentro do Ministério das Cidades, que são também quem cuida do próprio Minha Casa Minha Vida. A mesma coisa acontece aqui em São Paulo com a CDHU, os programas habitacionais. Você tem obras financiadas, obras imobiliárias financiadas pela Caixa, também tem exigência de produtos qualificados. Então, tem benefícios para quem participa. Assim, Fábio, grande parte, né, da venda de tinta, principalmente quando a gente fala em imobiliário, talvez para repintura, né? Tem um grande... Com certeza, grande é a maior parte. Então, esse consumidor, ele não tem toda essa informação que a gente tem, né? Então, a gente precisa informar cada vez mais. Massificar. A minha pergunta é assim, hoje o programa setorial, ele escalou, né, o Super Premium, Premium, Standard, Econômica e assim por diante, né? Um fabricante que não faz parte, ele pode usar essas nomenclaturas? Pode. E aí o que acontece? As nomenclaturas são públicas e essas nomenclaturas estão associadas às normas. Então, fala assim, olha, se você colocou na sua embalagem que o seu produto é Super Premium, ele tem que atender tais e tais requisitos. Então, quando vai fazer uma análise desse produto, que está lá demarcado, né, na embalagem como Super Premium, ele vai ter que cumprir os requisitos de uma tinta Super Premium. Senão, ele está sendo não conforme. A tinta pode até ser de boa qualidade. Mas e a indústria que vai lá e coloca e não e tem alguma punição? Então, normalmente, quem é que provoca um pouco esse mercado? Somos nós mesmos. O programa faz avaliação, como eu disse, das 47 fabricantes. Eu estou dizendo aquele cara que não está com vocês. Então, mas a gente avalia outras Renato também. Tintas, então, mas vai lá... Aí avalia várias outras que a gente comprou no mercado. Deu no primeiro teste, não conforme. Vai comprar de novo, outro lote. Compra, faz 3 vezes. Apareceu como não conforme, tem laudo, entra com uma representação no Ministério Público. Então tem alguma coisa, porque senão para o consumidor fica muito difícil, né? Exatamente. E ele tem um aspecto legal também, porque o Código de Defesa do Consumidor, né? Exatamente. Eu não vou me lembrar, acho que é o artigo 43, se eu não estou enganado, que diz que
comprar, estocar, distribuir, usar, aplicar produtos não conformes, está enquadrado Exatamente. na lei do Na consumidor. lei É de crime defesa contra do o consumidor. Exatamente. Não, perfeito. É. Porque senão fica muito difícil para o consumidor, né? Exato. E o Ministério Público é quem faz esse papel de defender o consumidor. Existem alguns ministérios públicos em alguns locais que são específicos, Ministério Público de Defesa do Consumidor. Uhum. Se não é no Ministério Público estadual, né? Normalmente é do estado ou da região onde está o fabricante que foi pego aí, e cabe aí ao promotor abrir investigação, processo. Em geral, o que nós queremos, o que nós estimulamos o promotor a fazer é o que se chama o termo de ajustamento de conduta. A gente não quer fechar. Famoso a fábrica. TAC. Isso. Então faz o TAC. TAC, em geral, o promotor estabelece assim, olha, você vai parar de produzir fora da conformidade. Às vezes ele estabelece, você vai recolher o que existe no mercado, vai pagar uma multa X e vai se comprometer daqui em diante a produzir dentro da conformidade. E aí ele nomeia o programa, o PSQ, como quem vai fazer a verificação e apresentar lá, olha, está tudo certo agora. Se não, tem outras punições, se ele descumpre o TAC. Não tem, em geral, o caso de descumprir. É aquelas empresas que eu falei para vocês que entraram no programa depois, muitas delas assinaram o TAC. E evoluem, né? Evoluem. A gente vê muita evolução. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente vê muita evolução de qualidade de empresas que a gente, né, do nosso lado aqui de lojistas, a gente nomeia de essas empresas regionais, né? Então, espero não estar ofendendo ninguém. Não, e tem empresas que a atuação é majoritariamente regional. Depois elas vão crescendo. Sim. E a gente vê uma mudança muito grande de qualidade. E isso, de postura mesmo. De postura, de qualidade. Vocês atribuem muito o programa dessa mudança? Eu acho que tem um fator aí super importante, principalmente para as menores. O programa dá a elas o argumento de falar assim, olha, eu estou junto com aqueles que são os mais conhecidos. Né? Então, você tem um conjunto de marcas que investe muito em marca, que trabalha muito a comunicação, que são mais conhecidas nacionalmente, e um regional poder falar assim, mostrar, olha, eu também aqui, sou. Eu estou junto, eu tô aqui, eu faço parte desse grupo seleto de fabricantes que estão qualificados pelo programa. Então, para o menor, para o médio, para o regional, o programa traz um ganho em termos de imagem muito positivo. E para o grande? Essa inversão, qual é a visão do grande? Então, a grande vantagem que o grande vê sim, o mercado está mais ordenado. Tá bom. O que acontecia antes de começar o programa? O mercado estava todo desordenado. Muita bagunça. Né? Muita bagunça. Então, o que acontecia? O grande não tinha incentivo para desenvolver produtos novos. Fala assim, pô, isso aqui, a guerra é só preço. Não adianta eu fazer uma inovação que vai custar R$50 a mais que eu não vou conseguir vender. Entendi. Então, hoje você tem um estímulo, né? Vocês veem como lojistas, né? O número de lançamentos de produtos, e não são produtos só, está lançando uma novidade, uma extensão da linha. Uhum. É produto com característica diferente. Por quê? Resultado de pesquisa. Eles estão investindo porque estão vendo que o mercado está mais ordenado, a competição é mais justa, né? Está competindo com gente que segue as mesmas regras. Muito bom. Então, para quem está nos vendo, nos ouvindo, www.tintadequalidade.com.br. Essa é a melhor fonte, né? Porque essa é a melhor fonte, exatamente. Nós dissemos aqui que os fabricantes eles têm a liberdade de usar as nomenclaturas de produto premium, super premium, e pode ser que esse produto não esteja qualificado. Então, um alerta para quem vai pintar, para quem vai comprar, para quem vai usar e para quem vai colocar na sua loja. Eventualmente, alguns lojistas que estão nos vendo não têm essa clareza, né? Então, e aconteceu na pandemia. Gente que estava migrando de outro, digamos, de outro segmento de mercado, quando viu o material de construção e loja de tinta sendo considerado essencial, falou, pá, é para cá que eu vou.
E eles ligavam na Abrart, né? Então Artesp, e perguntavam que marca de tinta que eu compro. Então, quer dizer, Importantíssimo. É isso. E os pintores também, muito pintor segue a gente. E é fundamental que o pintor também tenha essa clareza. Com certeza. O consumidor também que vai em lojas que tem autoatendimento e tal, pro cara que é leigo, né? Tudo é o que eu disse no começo. Pô, tudo é a mesma coisa, e não é. É muito difícil para o consumidor escolher, né? Primeiro que ele não tem assim, uma frequência de compra que permita ele ter familiaridade não só com as marcas, mas também com as diferentes categorias de produtos. Né? O que eu compro? Né? Eu vou comprar, tudo bem, vou comprar uma Premium, que é uma qualidade superior, mas eu compro fosco, compro semibrilho, o que é melhor? O que é né? diferente, né? Exatamente. E você vê regiões completamente diferentes, né? Tem regiões que tem hábitos mais brilho, regionais, hábitos exatamente. regionais, Tem então, hábito regional, tem, inclusive, por exemplo, as texturas, que são um produto que foi incorporado mais recentemente ao programa. Essa é uma pergunta boa que eu tenho aí para falar sobre texturas, mas segue aí. Você tem regiões em que as texturas têm uma presença muito mais forte. O Centro-Oeste é um exemplo. O Centro-Oeste tem uma presença de texturas muito, muito forte. E outras que não tanto. Então, isso é um pouco modo de vida, cultura. Pega também a questão dos influenciadores. Né? Hoje, o que a gente chamava de influenciadores antes da internet, que era o lojista era influenciador, o pintor era influenciador, o decorador, o arquiteto, tal. Hoje a gente chama de especificador, né? Influenciador é outra coisa. Os influenciadores também ajudam a formar um pouco esse gosto, né? Essa tendência. Sim. Falando de textura, você vai fazer tua pergunta, mas eu quero só dar um pano de fundo aqui. Já há 2 edições do Prêmio Abrart, né, que inclusive a gente já está para fazer alguns movimentos aí nesse sentido, está chegando a hora, né, da gente definir algumas coisas. E a Abrafat acabou de nos dar de novo uma categoria, porque há 2 anos, há 2 edições ou 3, eu não me lembro, com precisão, para as marcas participarem do Prêmio Abrart. Para quem não sabe o que é o Prêmio Abrart, é um prêmio que é oferecido às indústrias que se destacaram num determinado ano, neste ano corrente, na opinião dos lojistas associados. Então, são, se eu não estou enganado, 39 quesitos, e a gente pergunta para o lojista qual a percepção dele também por produto. Então, a gente o nosso questionário de avaliação é feito em cima do PSQ. E então vai ter uma categoria a mais esse ano, que eu acho muito bacana, que é a textura. A textura, quando a gente perguntava fora do PSQ, nos produtos é que tinha maior dispersão. Bom, as regionais, as pequenas, tal, e a gente percebia marcas que se notabilizavam em algumas regiões e, eventualmente, algumas ganharam troféus também. E é o que você falou. E assim, no interior de São Paulo e no Centro-Oeste você percebia um volume assim, de empresas muito alto. E agora tem o PSQ para referenciar esse produto. Isso. E que é muito importante para nós. É um processo que a gente sabe que é lento. Tá? A gente já viu esse mesmo movimento acontecer com outros produtos. Não é imediato que você reordena, né? Reorganiza o mercado, mas começa um zoom aí, né? As construtoras, a gente tem recebido na Abrafat muito contato, ligação, e-mail, contato via site de construtores querendo saber como é que ficou o negócio das texturas. Porque essas texturas que tem norma agora, elas são as texturas para uso exterior, textura de fachada. Legal, bom saber. E minha pergunta, obviamente, relacionada à textura, é porque eu acho que essas fábricas menores, talvez o primeiro produto delas de fabricação são texturas. Talvez, né? Acho que a grande maioria que a gente acompanha começam com texturas, enfim. Então, essa pulverização, né? Então, acho que a gente pega um produto agora extremamente pulverizado. E aí a minha pergunta é um pouco em cima disso, né? É um desafio grande, né? Porque, assim, desafio. Eu vi que você falou, não, é um processo lento e tal. Porque para mim é muito desafiador,
Porque quando a gente vai para o mundo textura, você tem fábrica, não é mais nem regional, é por bairro. Exatamente. Existe isso também, talvez um pouquinho, uma escala um pouco menor, com as massas e também com as tintas, principalmente as econômicas. Porque começa com textura e vai massa e selador e vai para uma econômica, que são o grande portfólio. A textura, ela estava meio descoberta aí, né? Como ela não tinha norma, bom, como é que você vai separar quem está agindo corretamente e quem não está? E eu acho que além dessa falta de cobertura, talvez uma falta de visão nossa de mercado de potencialidade, porque assim, eu tenho minha opinião que as indústrias grandes não conseguem ainda mensurar a quantidade de texturas que se vendem por aí, porque você falou, né, a gente tem loja na região de Goiás, assim, Sim, tem algumas regiões, interior, tal, é muito forte. É muito forte. Eu acho que, colocando no programa, né, de qualidade, eu acho que já começa a bloquear nem tanto, mas restringir ao que você falou, né? A construtora que vai para Minha Casa Minha Vida, aquela que vai seguir algumas normas, porque é importante, né? Porque é um produto que dizem que a fabricação não é tão difícil quanto talvez um esmalte, um acrílico de alta performance, enfim, mas também precisa ter qualidade. Né? E cada vez mais você vê as pessoas usando textura em casas externas, né? De alto padrão, enfim. Sim. Tem uma questão aí, que era uma oportunidade de mercado, foi crescendo. Você já tinha alguns fabricantes consolidados nas texturas que existem, mas de repente ele pegou, né? Virou uma tendência. Textura hoje, no nosso sistema estatístico da Abrafat, ela, em termos do volume total das tintas imobiliárias, todas as categorias, textura representa, assim, por volta de entre 6% e 7% do total. É um número bastante, que cresceu muito nos últimos anos. Então a gente vê o mercado em fora expansão. A quantidade de tipos de textura, né? Porque agora tem com cristal, tem com não sei quem, tem, assim, tá vai sofrendo cada vez mais. Que é um pouco essa coisa da mistura com a decoração, né? É um processo que a tinta em geral mudou, né? Muita gente via 30 anos atrás, seu amigo vai saber disso, tinta era material de construção. Era quase manutenção, né? Isso. Hoje, tinta é decoração. E a pandemia, assim, transformou isso totalmente, né? Mostrou para as pessoas o valor, assim, o poder transformador da tinta num ambiente. Mas a gente vê muito, você falou uma coisa interessante, né? A gente vê muito, principalmente os maiores, né? Não só os maiores, porque tem muita empresa se especializando em tinta muito mais para decoração, mas eu vejo uma mensagem muito importante que tinta não é manutenção, tinta é decoração. Isso. E aí quando a gente traz a tinta para decoração, a gente valoriza a tinta, né? Porque manutenção é custo, né? Isso. Decoração é investimento. Isso, decoração e está muito em linha com aquilo que a gente vê na sociedade, no comportamento. As pessoas querem personalizar, né? Quer expressar a sua personalidade com o ambiente. Como é que você faz isso? Tão simples, você mudar a cor, né? Exato. Eu falo que é a decoração mais barata da casa. Mais barata. Exatamente. É a mais barata da casa. Desmistifica a tinta. Sim, total. Né? Você muda. Nossa, eu vou pôr um vermelho aqui. Cansou, troca. Né? Não precisa quebrar nada. É isso aí. Como eu disse também no nosso podcast anterior com o seu Amilcar, né, que um vice-presidente do Citivesp falou, né, eu posso mudar minha casa sem sair de dentro dela. Eu achei muito interessante essa visão. Mas uma pergunta agora meio provocativa. A gente está falando sempre aqui de tinta imobiliária. Sim. 70% do negócio tinta no Brasil é tinta imobiliária. E na linha de repintura automotiva, é uma pergunta recorrente para a gente. Né? A gente tem alguma coisa nesse sentido? Porque tem aquelas discussões que esse produto é isso, esse produto é aquilo, esse é melhor do que esse, e a gente não tem uma, digamos, uma referência. Estamos trabalhando nisso nesse momento, Salvador. Essa é a boa notícia. Ainda não temos a boa notícia completa, quer dizer, ainda não chegamos
a normatização e tal. Mas estamos trabalhando, formamos um comitê dentro da Abrafat com 13 fabricantes. Com isso a gente cobre boa parte do mercado, da produção, e estamos empenhados aí em trazer esse mesmo processo de ordenar, a gente chama de ordenamento do mercado, né? Quer dizer, não é tirar ninguém do mercado, é simplesmente ter parâmetros para que você possa, você usuário, você oficina, você lojista, saiba o que você está comprando, né? Agora, a quantidade de indústria automotiva deve ser bem menor do que... Muito menor, sim. Então, talvez até seja mais simples. Seja mais simples isso, fazer essa com certeza. qualificação, né? Porque a gente tem, sim. A gente tem, lógico. A qualificação, ajeitar mesmo o processo, né? Até porque o aplicador também é um pouco mais especializado. Exatamente. Produto, não é aquele mais negócio tempo no ramo, é um produto acho que mais delicado. É um produto mais técnico. Mais técnico, né? Por conta da relação que o brasileiro tem com o carro, né? Então o nível de exigência ali do acabamento final é maior, independente do tempo que o carro tenha. Mas eu imagino, né, que a gente tenha várias indústrias de complementos e o número de quem produz tinta e o acabamento final, vernizes e outras coisas, é bem menor. É bem menor, com certeza. Mas o número mesmo total, considerando massas, complementos, todas essas coisas, não é tão grande, né? Sim. Não é algo que a pessoa fala assim, poxa, eu vou abrir sem um investimento. Uma pergunta curiosa, né? Tem um comitê, a gente acompanha, né? Tem um comitê lá de um pessoal de repintura, eles brigam muito lá entre eles. Não, olha, você sabe que esses temas é uma das coisas, um dos desafios, né, de associação, e vocês são associação, vocês sabem disso, é conseguir entender quais são os interesses comuns e convergir neles. Existem sempre questões que são divergentes, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de um jeito, a pessoa fala, não, eu não quero trabalhar nesse tema junto com o meu concorrente ou com os meus concorrentes. Mas outros temas, eles são benéficos. O entendimento de que ele é benéfico para o mercado em geral e, por extensão, vai ser benéfico para cada empresa ou para cada empresa que atua da maneira mais correta. Eu fico imaginando, porque assim, você tocou no assunto e eu estava louco para fazer essa pergunta, só estava esperando você falar. Porque a gente tem, né, a gente tem muito contato, nós lojistas, área comercial. Sim. E de marketing. E aí tem guerra, né? E aí é guerra, o pau come, né? Então, você quase... isso é cultural, isso todos os segmentos. Sim, né? Claro, é normal, né? Faz parte tinta, do jogo. Né? Você vai lá pro ramo de alimentos, né? Bebida, o cara que vende Coca-Cola não pode tomar Pepsi. Senão por aí vai, exatamente. Acho que nosso mercado é até civilizado em algumas coisas, eu acho. Mas esse ânimo, obviamente, comercial existe, né? A marketing comercial existe. Quando você vai para dentro de uma Abrafat, a gente consegue. Em geral, a gente consegue, porque aí você trabalha um pouco no plano da estratégia, né? Tá. O que nós pensamos sobre o mercado. E um pouco a gente tem que pensar qual é o futuro, né? Sai um pouco, talvez envolva, dia a dia. E talvez envolva mais estratégia do que o lado emocional. Com certeza. Talvez mude talvez mude as pessoas, né? Eu vejo que tem muito alto executivo dentro do, né? O presidente é o da empresa X, da empresa Y, então tem esse... A gente costuma reunir muito o CEO, diretores e tal, porque é gente que está um pouco pensando à frente, né? Bom, daqui a 10 anos, como é que vai estar esse mercado e como é que a minha empresa vai estar posicionada? E para eu chegar lá, o que dá para eu fazer sozinho e o que eu preciso me unir? Então, o maior sentido da associação é esse, né? Você conseguir liderar ou apoiar o setor no sentido da evolução. Então, é isso que a gente trabalha e hoje tem um entendimento bem claro. Pensar mais no mercado do que na própria indústria. Exatamente. Né? A gente tem que pensar assim, qualidade. É um tema que é relevante para
o mercado como um todo? Não tem nenhuma dúvida. Inovação é um tema que também não tem nenhuma dúvida. Por exemplo, então vai além da qualidade. Vou dar um exemplo, né? Eu vejo a indústria cada vez mais investindo em qualificação de mão de obra. Sim. Isso são temas discutidos São dentro temas da Abrafat. discutidos. Hoje a gente não tem, por exemplo, ações diretas relacionadas à capacitação de pintores. A gente já teve uma experiência, a gente viu que o nosso alcance era limitado e que o alcance dos fabricantes individualmente era muito maior. Então, o que a gente fez? Jogou para os fabricantes tudo que a gente tinha, compartilhou com eles tudo que a gente tinha desenvolvido, inclusive de materiais, de planos didáticos, tudo. E eles estão fazendo aquilo que eles já faziam, talvez de forma um pouco mais ampla. O que a gente faz é qualificar pessoal para trabalhar na indústria de tintas. Sim. Uma das dificuldades é você atrair, né? Você tem para o químico, por exemplo, boa parte do nosso público ali de laboratório, de desenvolvimento, né? É químico, engenheiro químico. E eles têm oportunidades em indústrias que hoje têm, sei lá, mais charme. Você fala, cosméticos, né? Tava falando um pouco disso aí, né? Do Sim. glamour, né? O glamour, e exatamente. até as perspectivas, Tem são mercados que são mais glamourosos. empresas Exatamente. enormes, dão uma possibilidade de crescer. Você fala indústria farmacêutica. Não dá para comparar o tamanho da indústria farmacêutica com a indústria de tintas. Não dá, de fato. Então a gente precisa mostrar que é um setor que tem potencial enorme. A gente vende hoje quase 2 bilhões de litros de tinta, considerando todas as categorias no Brasil, mas poderia vender muito mais do que isso. É aí que eu queria chegar. O que a gente, eu digo a gente, nós todos, né? Associações, lojistas, pintores que estão nos vendo, o que a gente pode fazer para aumentar o consumo, aumentar a expectativa de consumo, né? Como a gente pode, talvez, glamorizar um pouco mais o produto, enfim. Na opinião da Abrafat, tem algum caminho que a gente pode pensar nisso em conjunto? Porque Eu acho que tem alguns caminhos, né? Alguns já estão andando, a gente, por incentivo nosso ou por geração quase espontânea, esse caminho de mostrar o poder transformador das tintas é um caminho super importante. Que a pessoa fala assim, ela não vai pintar só quando a casa já está no limite, no bagaço. Fala, nossa, precisa pintar porque já descascou tudo. Tá? Não, vai pintar porque aquilo lá é renovação. Pô, nasceu um filho, vai pintar o quarto do filho. Pô, meu time ganhou, vou pintar a porta da casa. não fala isso. Não vou falar. Eu vou ficar muito tempo sem pintar. Não vou fala falar isso, não. Eu vou pintar. Por isso que tem um monte de porta verde acontecendo. Por aí, né? Tá vendendo mais verde. Tá vendendo mais verde. Porta preta ou branca ficar difícil. Com vermelhinho no meio também. Tá complicado. difícil. Ou você vai receber a família toda pro Natal, para as festas de fim de ano, vou pintar minha casa com uma parede laranjona aqui, todo mundo vai reparar. Eu pintei, né? A pintura traz muito isso, né? Acho que eu falo que o grande glamour e acho que a grande paixão do nosso negócio é que a gente vive os melhores momentos da vida das pessoas. Né? Você Exatamente. falou, nasceu filho, vai receber parente. Então isso acaba sendo bacana também. Eu acho que é a nossa parte de... Porque quando a gente brinca, né? Quando a tinta entra não sai mais. Acho que é um pouco... Porque é um mercado de muita emoção, né? É um mercado muito relacional. Com certeza. Né? E isso a gente tem que explorar mais ainda. Se vocês olharem, vocês se lembram disso, como o branco e as tintas assim, de tom pastel eram assim, tinha um predomínio quase absoluto, né? Pouca gente ousava com cores. Não só na fachada, mas dentro de casa, né? Todo mundo fala assim, vou pintar de branco. Não, no máximo areia, bege, né? Branco, gelo. Hoje, você vê um monte de gente colocando, assim, vinho, laranja, verdes. Os próprios fabricantes, né, quando fazem as suas cores do ano, você vê que a ousadia aumentou. E isso proporcionou para esses especificadores, né, para os arquitetos, decoradores, também uma gama uma multiplicidade de opções, né, que atende a qualquer cliente. Né? O cara fala assim, eu não quero ser como todo... Ninguém mais quer ser como todo mundo. A personalização está muito alta, né? E é uma coisa que às vezes você percebe, assim, anos atrás, eu me lembro que eu fui de um grupo
voltado para a área de reforma, a gente foi fazer uma visita lá na favela de Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis, desculpe. E aí a gente via aquele número enorme que a gente vê nas periferias de qualquer cidade, de casas sem pintura na fachada, né? Só no bloco, né? E algumas pintadas. E normalmente aquelas que eram pintadas, a pessoa usava uma cor forte. E a gente começou, assim, tentar entender o que era isso. Primeiro, acaba sendo referência. Olha, depois da Casa Roxa, vira à direita, está minha casa. Então, ela vira referência. E segundo, é uma forma de mostrar, olha, a minha casa está pintada e todo mundo está vendo. Então, o discreto aparece menos. Tem um fato, o Daniel está aqui nos bastidores, ele teve presente numa ação de uma grande indústria de tintas no Complexo Dona Marta, no Rio de Janeiro, onde foram feitas pinturas de fachadas das casas em um ponto específico. Onde houve a pintura, não teve mais o despejo de lixo, assim, de uma forma... As pessoas cuidam. Exatamente. O comércio prosperou. Porque a falta de cuidado gera cada vez mais falta de cuidado. As pessoas o lugar que está pichado, né? Está degradado. Agora, a gente vê muito, né, ainda, quando a gente passa em comunidades, muito, né, o cimento, o bloco. Dá para mudar, assim? Dá para se criar alguma coisa mais ampla eu não digo, né, às vezes é muito legal o que as pessoas que faz, mas é tipo quase que um superficial. Isso, tem uma limitação. Né? Porque às vezes a gente visita outros países, enfim, e vira até quase ponto turístico, né? As coisas bem coloridas, exatamente, né? Então, sim. Eu acho que iniciativas como essa são sempre bem-vindas. Elas têm um alcance ilimitado, mas elas têm um alcance profundo do ponto de vista de mostrar exatamente isso. Olha como fica bonito. Então, eu me lembro anos atrás, com o Artesp, a gente fez um projeto aqui na Moca, de pintura, de uma série de casinhas muito bonitinhas, todas padronizadas. Aquilo teve um impacto muito legal. Esse mesmo projeto do Dona Marta, de outros locais, isso ajuda as pessoas a terem o desejo de pintar. E a gente tem que trabalhar muito nisso. Provoca, né? A gente trabalhar para incentivar as pessoas a verem a tinta, a pintura, como um recurso para embelezar, né? Para dar... embelezar o que traz de ganho, né? O ganho é qualidade de vida, né? É bem-estar, é conforto. Assim, hoje se fala muito, né, em saúde mental. Saúde mental tem a ver com tudo isso. Então, se você está num ambiente agradável, um ambiente que exprime um pouco da sua personalidade, você está muito melhor. A gente tem que trabalhar mais nessa dimensão da tinta como um bem para a sua vida. E puxando um assunto, participamos juntos em alguns momentos, né? A gente teve uma tragédia muito grande no Rio Grande do Sul, que ainda, acho que a tragédia ainda está em andamento. Nós vamos ter que falar de reconstrução, enfim. Como que está a movimentação? Eu vi que individualmente muitas indústrias, né, de tinta se mobilizaram, principalmente com as próprias equipes. Muita gente, indústrias que são maiores, perdendo, tendo equipe que perdeu coisa. Então, um foco ali, eu acho que super justo. Vi mobilizações de empresas menores também, tentando fazer alguma coisa. Tem algum papel que a gente possa exercer, não só na reconstrução, mas talvez no apoio de lojistas que perderam tudo? Eu acho que tem. Na verdade, a gente tem que pensar em vários momentos, né? Você tem uma questão que é emergencial, né? E aí você teve várias atitudes muito voluntárias, super elogiáveis, né? Doações, gente que foi trabalhar, que se disponibilizou, fábricas locais, inclusive, que funcionaram, né, como entrepostos. Teve muito esforço coordenado ou individual. A gente, como Abrafat, buscou trabalhar, apoiar.
trabalhamos em conjunto aí Uhum. com outros players da cadeia, mas essa é uma questão emergencial que não resolve o problema, né? Resolve aquele momento. A gente tem que pensar na reconstrução, é o segundo momento, e aí a reconstrução vai exigir, claro, requalificação, teve gente que perdeu tudo, comércios que perderam tudo. Então, como é que esse cara se reergue? Vai ter que ter programas, e aí é programa com participação do governo, mas tem que ter participação das associações para E esse ajudar. momento, acho que essas associações também Tem que se unir. para Exatamente. ter E talvez acontece. um mesmo foco. Né? Acho Isso, que tem que se No unir, nosso setor inclusive acontece. para pressionar o governo central, o governo local. Você, olha, aqui precisa de uma ajuda maior, vocês precisam disponibilizar gente, recurso, terreno, o que for, né, necessário no momento. E depois, eu acho que tem um outro momento que a gente tem que pensar, que é assim, isso não pode ficar se repetindo Não sempre, pode. né? Exatamente. A gente já viu vários Exatamente. outros casos de inundação, deslizamento, Exatamente. outros E outros desastres lugares, né, que naturais. acontece, né? Isso. Exatamente. E a gente precisa trabalhar, sei lá, em planos de prevenção, aí pensando na nossa vinculação com a indústria da construção, a gente pode trabalhar com o pessoal da construção e falar assim, pô, tá cheio de engenheiro qualificado que pode trabalhar num plano integrado, não para evitar, a gente não é capaz de evitar, mas para minimizar os riscos. E quando eu falo dessa junção de associações, eu estou falando muito além de tinta. Né? Sim. Eu acho que o mercado, né, o mercado de Matcom, as associações de Matcom possa ter um papel muito bacana aí para ajudar, para fomentar. Precisa construir porque muita coisa, vai precisa passar, reformar vai muita passar coisa. na nossa mão, né? Isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar muito mais como ajuda do que até a própria oportunidade que também vai acabar existindo. Isso, mas não pensar menos no negócio e mais no futuro, no desenvolvimento, no país. Que país que a gente quer, né? Um pouco essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Que país que a gente quer? Um país que aconteça isso. E foi lindo ver a solidariedade e tal, mas a gente não quer que isso seja a história do Brasil. Né? A gente não pode deixar isso acontecer de novo. A estrutura que se tinha lá no Rio Grande do Sul era da década de 60 e não estava funcionando. Então, e a gente não pode, infelizmente, contar com o serviço público que tem as suas limitações também. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. O que me deixou muito bem impressionado nesse episódio é, mais uma vez, as associações do nosso setor de Matcom, tintas, etc., estavam bem... A gente tem se falado muito. Acho que tem a vantagem que a gente construiu durante um bom tempo um relacionamento que ganha-ganha. Né? Ninguém está querendo tirar a vantagem do outro. A gente fala, como é que a gente se une para fazer o mercado evoluir? O mercado evoluindo, o país evolui. Na verdade, o que a gente pensa como associação, assim, primeira base, né, da existência de uma associação, assim, para que serve uma associação? Para defender os interesses do seu setor. Mas é só isso? Não. Não é só isso. Né? Defender os interesses é muito amplo. Né? Você fala assim, defender o interesse, você fala assim, eu vou evitar que tal coisa seja aprovada, porque isso aqui prejudicaria o setor. Tudo bem, isso é um dos papéis. Mas a gente tem que pensar, defender os interesses também, assim, como é que a gente faz esse setor evoluir? Promovendo qualidade, promovendo inovação, promovendo capacitação, promovendo sustentabilidade. Você tem vários aspectos em que as associações têm um papel super importante. E aí, na maior parte dos casos, a gente precisa trabalhar em colaboração. E qual é a tua visão? Vai ser minha última pergunta, Salvador. Qual é a sua visão do nosso papel de lojista, né? Você como Abrafat, assim... Onde o lojista pode ajudar a Abrafat, seja no programa de qualidade, né? Então, assim, se o lojista fizesse isso, nos ajudaria. Se o lojista não fizesse aquilo, também ajudaria. Qual é a visão da Abrafat em relação ao papel do varejo? Acho que, assim, o varejo, no caso da tinta imobiliária, o varejo é essencial, né? Então, você falou que a maior parte das tintas vai para repintura e reforma. Isso não tem dúvida. A gente calcula que entre 70% e 75% do volume das tintas seja escoado pelo varejo.
é muito grande. Então, qualquer coisa que a gente faça envolve o varejo, qualidade, sustentabilidade. Quando eu falo em sustentabilidade, parece muito vago, né? Muito amplo, mas tem questão assim, como que é a questão da devolução da embalagem, né? Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem que atender. O varejo também pode orientar. O papel do varejo, cada vez mais, é ser orientador. No caso das tintas, a pessoa chega lá, o consumidor ele não sabe nada sobre a tinta. O que eu faço para pintar? Ele não sabe nem que ferramenta ele compra. Sim. Não é só a tinta, né? Então, acho que a grande sacada aí, hoje, a palavra-chave é capacitação. É onde a gente tem que evoluir. Todos os envolvidos com as tintas, se houver um investimento em capacitação, e aí eu não estou dizendo capacitação básica só, é tudo, né? A gente começar a elevar o nível de conhecimento, nível de profissionalização, isso é benéfico para todos. Então, se a loja está mais preparada para vender, o fabricante de tinta vai ganhar, o pintor vai ganhar, né? O fabricante de matéria-prima lá atrás também vai ganhar. Acaba sendo um efeito cascata positivo, que aí também se retroalimenta, né? Quer dizer, um vende mais, o outro, a fábrica de tinta produz mais, de repente o ganho de escala permite que você tenha um preço melhor em alguns casos, ou tenha uma oferta mais variada que também atende a mais gente, ou possa promover melhor o produto e isso acaba batendo na ponta da loja. Então, acho que capacitação é a palavra-chave. Eu já conversei com o Salvador várias vezes sobre isso. Tenho visto que vocês têm feito muita coisa nessa área e contem conosco para aquilo que precisar. Porque a gente tem da indústria, e você falou, né, da retroalimentação, mas a indústria também capacita muito o varejista. Eu acho que é papel dela. Eu acho que um tema muito importante, talvez, para a gente aprender o que vocês já aprenderam, eu entendo que a indústria está um passo na frente, né? Todo o desenvolvimento, enfim. Esse papel do ESG, a sustentabilidade. Eu acho que nós temos nós temos contato praticamente direto com o consumidor, né? Sim. E eu acho que a gente precisava aprender um pouco. Fica um pouquinho dessa... Tenho falado muito com a indústria, que eu tenho oportunidade, porque a sustentabilidade ela não pode ser um problema, né? Uma lei que eu tenho que fazer. Eu acho que a gente precisa começar... só fazer quando for... Eu acho que nós precisamos começar a aprender a enxergar com um olhar diferente, e eu acho que a indústria já passou dessa fase. Ainda, quer dizer, na verdade está passando, né? Mas acho que tem uma... Principalmente as maiores indústrias, eu vejo que tem já uma visão muito mais a longo prazo do que nós, varejo. Eu acho que a gente precisava enxergar esse ponto, porque a gente teria essa sinergia, sabe? Isso. Acho que é uma questão de conscientização aí, né? A gente vai... É um processo, a gente tem... as características do Brasil, né, educacionais, as dificuldades que a gente lida de formação de pessoas, mas pelo menos naquilo que diz respeito especificamente ao meio ambiente, já existe uma certa percepção de que é preciso fazer alguma coisa. Então, quando a gente mostra o que é possível, e não precisa ser grandes gestos, né? Às vezes pequenos gestos já são uma ajuda enorme. Porque você pensa 200 milhões de pessoas fazendo o mesmo pequeno gesto, o impacto que tem. Muito. Exatamente, no nível atômico. E foi bom tocar nesse assunto, porque já se encaminhando para o final, faço um convite para quem nos assiste. A gente tem a nossa revista, que está ali, depois a gente mostra. A gente tem uma coluna sobre ESG. Uma das nossas preocupações é desmistificar esses processos, né, e torná-los aplicáveis ao varejo, sem resistência, com a menor resistência possível, né? Então, a gente tem muito a fazer juntos nesse aspecto aí. Mas, deixa a sua mensagem para os nossos amigos, sua mensagem final, Fábio, se você quiser falar alguma iniciativa recente ou alguma coisa que está por vir aí da Abrafat, para que a gente possa divulgar para os nossos amigos que nos ouvem e nos veem. Fica à vontade. Bom, muito bom. Primeiro queria agradecer muito a oportunidade dessa conversa, que foi super rica.
independente de a gente estar trazendo alguma informação, é uma troca, né? A gente aprende quando a gente está trocando com quem a gente se relaciona. E queria dizer para todos os lojistas, a Abrafat, ela está aí para ajudar o mercado a crescer. Esse é o nosso maior objetivo. Se o fabricante só cresce se o lojista crescer. O fabricante de título imobiliário só vai vender mais se o lojista vender mais. O pintor também está incluído nessa equação. A gente sabe que em outros países existe aí a tendência do faça você mesmo, mas no Brasil isso não é uma realidade. E quem já testou pintar a sua própria casa sabe como é difícil. Não é fácil, não. O profissional de pintura, assim, teve uma evolução enorme, né? Também é um espelho para a gente ver como eles se organizaram e como é possível a gente evoluir, dando pequenos passos. A gente sabe que a gente não vai subir uma escada pulando de 5 em 5 degraus. A gente vai degrau por degrau, vamos evoluindo. Todos os nossos programas, todas as nossas ações, elas partem do princípio de que o efeito vai ser gradual. E a gente sabe que é assim, a gente não vai ter uma revolução no mercado, mas a gente vai ter uma evolução e que essa evolução seja contínua. Esse é o nosso pensamento e é nessa direção que a gente trabalha com os nossos parceiros como a Abrart. Fantástico. Consistência é a palavra. Muito bom. Eu falo muito sobre isso. O nosso ecossistema está junto. Indústria, varejo, o profissional, para a gente crescer junto. Foi muito bom esse bate-papo também, gostei bastante. Legal. Obrigado aí, Salvador, por conduzir. E acho que o Salvador começou bem, né? Falando que a gente ia falar de qualidade, acho que a gente teve bastante papo de qualidade hoje, foi bem legal. Total. E aos nossos amigos que estão nos vendo, nos ouvindo, eu faço um convite. Sigam-nos nas redes sociais. A gente está no Instagram, @abrarttintas. Nosso site também, www.abrart.org.br, para você que é lojista, para você que conhece o mercado, quer conhecer o mercado, não é lojista, enfim, está aqui orbitando ou habitando o nosso ecossistema. Contem com a gente, nos sigam, tenham mais informação de qualidade e não se esqueçam, logo mais um episódio do Papo de Lojista. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. Valeu, e a gente se vê.